Estamos aqui novamente com o podcast Dois ou Mais. Você que está agora nos assistindo deve perguntar, mas que negócio é esse? Dois ou mais? Tem uma cruzinha em cima do microfone. Opa! É uma cruz que remete a Jesus, porque nós somos cristãos. Então, esse dois ou mais é o que ele disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E aqui nós estamos com duas pessoas maravilhosas, que eu, nos bastidores, né, eu já disse que eu estou apaixonado por eles, né, no bom sentido, é claro, no sentido de irmãos, né, e com isso garante que Jesus está entre nós. E além daqueles que estão nos assistindo agora, e também alguém que está nos bastidores, tem sempre alguém atrás das câmeras, né? Que é o nosso amigo Rafael, né? Aparecido, e ele, na verdade, é o grande anfitrião e criador desse momento que permite que a gente esteja aqui. Então, nós estamos com a Tawane, né? E estamos com o Gustavo. Daí vem a questão: quem é a Tawane? Se ela quer falar a idade, eu já sei, mas eu vou deixar por conta dela, porque não achei que ela tivesse essa idade, até porque tem um rostinho assim ainda de bebê. De bebê, vamos lá, eu me chamo Tawane, eu tenho 24 anos e já sou mãe de um bebezinho de 2 anos. Que maravilha, um bebezinho de 2 anos significa que você ficou grávida ali com 21 anos. Isso. E aí nasceu o Benjamin. Tem que saber pronunciar, né? Eu falei umas 3, 4 vezes para falar certo. O Benjamin. E a Tawane está casada, bem casada, há 5 anos, é isso? 5 anos. Com o Gustavo. O Gustavo também, quando ele disse a idade dele, eu pensei, será? Aí eu pensei, talvez... O segredo é o formol, o segredo é botox, o que é? Mas fala pra gente, Gustavo, Opa. Quem é você? Me chamo Gustavo, né? Tenho 29 anos, sou marido da Tawane, né? Pai do Benjamin e futuro pai da Aurora também, que é o nosso projetinho, né? Ainda não tá no forninho ainda. E talvez o segredo seja jejum. Jejum ajuda a gente a... Jejum? Jejum. Então vamos começar por isso, a gente perde o raciocínio. Olha só. O que é fazer jejum? Para mim é separar um tempo para Deus. Né? Separar um tempo para Deus. Né? Se abster de algumas coisas, né? Principalmente o alimento, né? A alimentação. E também o tempo mesmo. A gente está com muito movimento, né? Redes sociais, celular, tecnologia. A gente trabalha com isso, né? Com tecnologia. É muito fácil a gente se distrair. Né? E separar hoje um tempo para Deus para nós é imprescindível. A gente sente essa falta de ter um relacionamento, né? O jejum ajuda a gente nisso, a talvez desligar um pouco, né? Acalmar um pouco o coração, acalmar um pouco a mente, né? E também limpar o nosso organismo, né? Porque já foi comprovado que também o jejum ajuda a gente a fazer uma limpeza, né? E como é que vocês fazem esse jejum? Vocês fazem, os dois fazem? Ou é mais o Gustavo? Ultimamente a gente tem feito junto, né? Alguns assim, de frequência realmente. Mas é um dia sem comer? É intermitente? Como é que funciona? Aí tem um propósito? Porque quem está nos ouvindo pode usar isso como uma referência. Uhum. Se está fazendo bem para vocês, a diferença na vida de vocês, pode também fazer a diferença para quem está nos assistindo agora. Eu fiz alguns jejuns assim, mais para a parte física também. Fiz também, né, sem nenhum propósito espiritual, dá para fazer e comprovadamente faz bem para a saúde, né? Fiz também, e também tem o jejum que a gente faz com propósito, né, que a gente entra em oração, né, com foco na palavra de Deus, com um foco separado realmente para Deus, um tempo com Deus, né? E é um benefício duplo, né? Vários benefícios, né? Você limpa o seu organismo, a sua mente também fica mais ativa, né? E acredito que você também fica mais sensível à voz de Deus. Então seria corpo, mente e espírito. Exatamente. Então você contempla essas 3 dimensões.
Exatamente. E eu quero começar a fazer amanhã, mas me explica como é que faz para conseguir aguentar. Porque eu preciso, começando do corpo, emagrecer 10 quilos. Olha só. Então, o jejum é uma opção. Sim. Que, como católico, sempre fiz só nos tempos prescritos pela igreja. Né? Que é na sexta-feira santa, que é na quarta-feira de cinza, etc. Mas esse jejum seria então uma forma de uma comunhão com Deus, Sim. né? Onde você busca um alimento na palavra, um alimento espiritual, né? espiritual que não venha da comida em si, não é o que entra pela boca. Sim. Né? Então dá a dica, pode fazer uma vez por semana, como é que funciona? Aí vai do critério de cada pessoa e da saúde também, né? Eu nunca fiz acompanhamento médico, né? Erro meu, mas é importante fazer um acompanhamento. Até o Dr. Rafael aí para ajudar a gente. Mas é importante, né? Porque você às vezes tem uma limitação de saúde, pessoas que são diabéticas, né? Tem uma limitação, às vezes não consegue fazer um jejum prolongado. O máximo que eu consegui fazer sem comer até hoje, em propósito, foi 5 dias, né? Quero fazer mais, sem comer... 5 dias... Isso. Ininterruptos? Interrompido. Sem 5 dias sem comer nada. Sem comer nada. Tô fora. Um dia eu até... Olha... Mas aí, mais água pode? Pode. Sim. Sem comer nada, mas nem um pão seco, nada assim? Nada. Só é que quando o propósito água. é maior... Senhor do céu, aí já fiquei... É só pela graça de Deus. Tem propósito que só com Deus ele te sustenta realmente pela palavra e pela presença dele, né? Mas assim, para a saúde, o ideal é intermitente, né? Você intermitente. Isso, você faz ali 12 horas, começa com pouco, né? Pula uma refeição, Ok. Né? Pula talvez o almoço, daí uma janta mais leve. E o importante também é preparar o corpo, né? Porque a gente está acostumado a comer muito açúcar, Certo. a ingerir muita gordura, né? Já tirar o açúcar. E tirando aos pouquinhos, né? Mas aqui nós entramos no jejum muito mais numa questão espiritual do que física, né? Mas ajuda para tudo. Mas eu vou começar com um dia, tá? Como eu disse que vou começar amanhã e o amanhã não existe, então eu tenho que fazer um propósito, né? Caso contrário, é só retórica. A partir da pizza de hoje. Olha só, a partir da pizza Muito a bem. gente entra. Depois da pizza. Então é que hoje vai ter pizza, segundo o nosso contratante. É o Aparecido que está escondido. O Aparecido, Rafael Aparecido que esteve em Aparecido, escondido agora. Mas assim, ó, a gente fica com esses assuntos que surgem, podem ser dicas para as pessoas também, né, de buscar esse caminho de conversão, de santidade, de mudança, por algum ponto, né, que vocês também têm como base, né, nesse sentido. Mas voltando à questão ali nos bastidores, a gente conversou que vocês já estiveram nos Estados Unidos, já estiveram em Portugal, mas vocês nasceram no Brasil, um nasceu em Navegantes, outro nasceu em Joinville, na Araranguá. Meu Deus! Eu estou fazendo essa confusão, né? Eu enosei tudo. Agora, faz favor de desenosar. Basicamente, eu me considero navegantino, porque a parte onde a criança ela consegue armazenar memórias foi mais em Navegantes. Se não me engano, eu fui para Navegantes com 5 anos. 5 anos. Até os 7 ali, justamente, é que cria, então, né, toda a fala, a sua essência a ali na questão fica da ali por Navegantes. Navegantes. Então, Navegantes, você aproveitou bastante a praia também, com certeza lá. Com certeza. Muito bem, mas nasceu em Araranguá. Em Araranguá, que também tem praia. E quem são os seus pais? Podemos saber? Com certeza, é a Conceição e o Roger. A dona Conceição, manda um abraço para eles. E o seu Roger, eles estão ainda participando de todo o projeto de vocês? Sim. Vamos supor, são seus pais, né? Mas ainda acompanham aquilo que vocês vêm fazendo. Com certeza. Sim. Sempre. Tem sempre a bênção dos pais. Que é isso que eu apoiando. digo. A importância de ter a bênção dos pais. Eu vou sempre, toda semana, pelo menos, né, meu pai mora em Barra do Sul, minha mãe já é falecida, e eu peço a bênção do meu pai e da companheira dele. E quando
eu saio também, peço a bênção na mão, beijo na mão. Faço isso E ele ensinamos o nosso pequeno se emociona, também, ele diz, olha, é o único que lembra de fazer isso. Olha só. Né? Mas não é para a gente se achar, mas a importância, né, de pedir a bênção do pai e da mãe, porque eles realmente têm esse poder de nos abençoar e faz a diferença. E nesse sentido, aí você veio para Joinville com que idade, afinal de contas, depois disso tudo? Foi alguns meses depois do casamento, né? Depois do casamento. Depois do casamento. Então você conheceu o Gustavo em Joinville? Em Navegantes. então você vai pra cá. Aí, o que você foi fazer? Então conta um pouco, Gustavo. A história dos seus pais. Como é que é o nome deles? Eu tenho alguns pais, né? Porque meu pai e minha mãe se separaram. Então eu tenho... Quem é seu pai biológico? Meu pai é Mário. Seu Mário. Cadê o seu Mário? Seu Mário mora aqui em Joinville, desde sempre. Mora em Joinville e você tem contato com ele? Sim, com certeza. E a sua mãe? Márcia. Minha esposa é Márcia. Márcia não é fácil. As Márcias são bem assim, geralmente enérgicas. A minha esposa Márcia é um anjo na minha vida, né? Mas só de olhar ela já sabe se eu estou mentindo. Tá vendo, né, mãe? Se eu estiver inventando, ela diz assim, olha, eu tenho 3 filhos e sempre dizia, quem fala a verdade não merece castigo. Então é só falar a verdade. É tão difícil assim falar a verdade? Mas ainda assim merece castigo. Sempre nesse ganha. Mas caso. É menos pesado, assim. Então, seu Mário e a dona Márcia, esses são seus pais biológicos. Tá, e hoje, como é que é esse contexto familiar? Então, aí meu pai mora em Joinville, né? E minha mãe mora em Navegantes. Ela mora lá. Mora lá. E falando em questão de separação, isso, quando aconteceu essa separação, você tinha quantos anos? Eu tinha entre 7 e 8 anos. 7, 8 anos. E é real que cria um trauma na vida da criança quando isso acontece, ela saber o que está acontecendo, porque parece que está tudo muito bem e de repente a casa cai. E o que aconteceu com você na sua cabeça? Criou um trauma gigantesco que inclusive foi resolvido há poucas semanas atrás, né? Há poucas semanas agora? Poucas semanas atrás. Meu pai estiver assistindo, ele vai lembrar. Eu vou contar esse testemunho aqui rapidamente. Pode falar. Eu estava indo para a academia de bicicleta. Meu pai mora ali no bairro Floresta, né, aqui em Joinville. Eu fui o trajeto escutando um podcast, inclusive, e fui chorando dali do Bom Retiro até o Floresta de bicicleta, né, ouvindo o senhor falar comigo, dizendo que eu precisava de algo, que eu não sabia o que era. E nesse momento eu senti que eu precisava de um abraço, né, de qualquer pessoa, só queria um abraço. Senhor, para alguém na rua, só quero um abraço, não quero precisar pedir para ninguém, né? E eu cheguei na academia, comecei a treinar e passei mal. Meu pai mora bem perto da academia que eu fazia ali. E aí eu tive que ir na casa dele. Aí hoje meu pai é nosso cliente também, então a gente começou conversando sobre alguns negócios na casa dele, né? E eu falei, pai, eu precisava conversar com um assunto contigo sobre entre pai e filho. E aí eu comecei a tocar no assunto, né? Já chorando um monte ali. E foi um momento que Deus me levou a fazer isso, a entrar nesse assunto, e foi um momento de cura. Porque eu tinha uma dependência muito forte emocional do meu pai, né? Eu sentia como eu precisava da aprovação dele. E eu disse para ele como eu me sentia, né? Me abri para ele, né? Falei, pai, não que você quis que eu me sentisse dessa forma, eu sei que não. Mas isso era a forma que eu estava me sentindo naquele momento, né? Foi a forma que eu me senti até hoje. Né? Eu já te perdoei, já passou, mas eu preciso te dizer como eu me senti, né? E porque qual foi o meu sentimento que eu falei para ele quando aconteceu a separação, foi como se eu tivesse perdido meu pai, porque eu tinha ele todos os dias, né? Eu ia para a escola, na época eu fazia bombeiros voluntários, bombeiro mirim, e a gente acordava junto com ele, ia de ônibus pro bombeiro aqui em Joinville, 5 horas da manhã. Tem algumas lembranças. E assim, do nada foi uma facada, assim. Tô perdido. Parou tudo. E aí meu pai teve alguns relacionamentos, traumatizou um pouco mais depois. E foi criando algumas marcas, né? Isso deixa marca, de qualquer forma. Mas mesmo que não fosse da intenção dele, deixou marca aqui dentro. E nesse dia eu me abri, né? A gente chorou junto ali, meu pai chorou também. E foi uma cura. Deus realmente colocando a mão
Uma cura e libertação. Libertação. Agora vocês entendem por que eu fiz a pergunta lá atrás, antes, tem algum assunto que você não queria falar? Era esse assunto. E o Espírito Santo colocou para mim, ó, até me arrepio falando, sobre a importância de testemunhar isso, de compartilhar isso. Porque muitos que estão nos assistindo agora precisam dessa cura, dessa libertação. E precisam mexer na ferida, mesmo que dói. Porque a ferida está ali, pode ter uma casca por cima, mas ela está latejando, ela está doendo. E às vezes a gente não quer mexer, né, porque aquilo é algo que vai doer se mexer. Está no fundo, mas precisa para se curar, para se libertar. E o caminho é esse caminho do perdão. E o abraço que você precisava, me arrepio de novo, é do Espírito Santo, era o abraço do seu pai. Foi ele que me deu o abraço no final. Exatamente. Isso. Então, e ver como Deus é tão maravilhoso que ele vai construindo de um jeito que a gente só entende depois. Né? Então, a questão não é o porquê, é o para quê. Entendeu? Não ficar querendo entender o porquê. O porquê é só quando chegar lá em cima pode perguntar para ele: por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que eu tive? Entendeu? Mas para quê? Qual é o objetivo disso? Precisava isso. Aonde vai me levar, sabe? Né? Então, só por isso já valeu o podcast de hoje. 2 ou mais, porque é Jesus que está realmente conduzindo isso, na Santíssima Trindade, Espírito Santo, para que ajude outras pessoas que precisam desse momento de cura, de libertação, de perdão, principalmente com aquelas pessoas da sua família, geralmente é a família, que causaram esses traumas em algum momento. Porque agora tivemos o Dia das Crianças, certo? Dia 12. Eu sempre pergunto, como é que está essa criança interior? Ela está bem? Ela está contente? Certo? Né? Ou ela está machucada, está ferida? Aí eu diria talvez que antes do Dia das Crianças você talvez estivesse meio machucado, ferido. Mas agora a criança já está animada, está saltitando de novo? Fala para nós, hein? Foi um divisor de águas. Eu falava, a gente já tinha conversado sobre isso, né? Eu falava, não, amor, já superei, já passou. E ela falava, não, acho que não, ainda não. Não, eu já perdoei, mas o fato de você falar para a pessoa, nossa, foi um divisor de águas. E era sempre assim minha vida, né? Eu começava, me esforçava e não dava certo. Começava, me esforçava e não dava certo. Um ciclo. E isso foi uma quebra de ciclo, né? Foi uma libertação, como você disse. Porque haviam travas, aquilo estava travando o processo por algo que era um inibidor que nem você sabia direito o que era. Hoje, viu para quê? Né? Então, muito bom. Mas vamos para Tawane agora, porque eu acho que ela tem alguma coisa também para falar aí. Ela é uma moça que tem olhos de águia, você já percebeu isso? E ela tem uma visão holística das coisas. Ela vê bem mais na frente, né? Então, quando vocês têm a ousadia de dizer, né, é Benora porque é Benjamin e Aurora, quem que teve essa visualização, quem é que teve essa já premonição, se pode se falar, porque é uma ousadia, algo, né, vai além da fé da maioria dos crentes, né, dos cristãos, no sentido de já ter algo concreto a partir de um projeto que ainda está em processo. E agora, Tawane? Creio que é em conjunto, né? O Gustavo, ele, inclusive, por conta de jejum, ele se aproximou muito de Deus, assim, e Deus nos uniu com um grande propósito. Então, as coisas que eu falo concretiza com aquilo que ele deixa guardado. E quando eu falo, ele, agora eu entendi o porquê disso. Então, a questão do Benjamin foi, antes do nosso namoro, ele simplesmente me fala o nome. Eu nunca, desde os meus 20 anos, nunca conheci absolutamente ninguém chamado Benjamin. E naquele momento veio muito nítido o nome dele. Eu falei, olha, Benjamin, ele vai ser o nome do nosso filho. Pronto. Falei, mas como assim o nome do nosso filho? A gente nem tá namorando, a gente nem casou.
E tu tá falando que a gente vai ter filho. Não é o nome do nosso filho, eu sinto que é o nome do nosso filho. Então, creio eu que Deus, ele fala com o Gustavo e eu simplesmente só dou a martelada, digamos assim. Então, a questão da Aurora, a mesma coisa. Deus sempre falou no nosso coração que nós teríamos um casal. E a gente então se a gente vai ter um casal, vamos pensar no nome da menina. E escolhendo, não é esse nome, não é esse nome. Simplesmente Aurora. É esse. Foi simplesmente algo muito genuíno, muito... Não tem outro nome. É Aurora, é Aurora. E logo a gente... Foi um nome que o Gustavo juntou e nasceu, então, a Benora. A Aurora ainda não está gerada, deu tudo certo por enquanto. Inclusive, o Benjamin veio no momento em que Deus permitiu que ele viesse, né? Realmente, a gente entregou a nossa vida para Deus e Ele que nos dá a direção em quais passos tomar. Porque tentamos por 3 anos uma gravidez e não deu certo. Foram tentativas realmente internas, a gente não compartilhou o que nós estávamos tentando. E eu falei, Deus, eu acho que não vai ter o Benjamin. Acho que não. E quando eu descansei no meu coração, o Benjamin veio. Então, Deus realmente, Ele nos ensina a dar passos de fé, a deixar... eu sempre falo com o Gustavo, nós temos que ser realmente crianças. As crianças, elas não sabem que os pais estão trabalhando para trazer mantimento. Eles não sabem o que eles vão comer amanhã, se eles vão ou não comer amanhã. E é assim a vida com Deus. A gente tem que viver o presente. Deus, é isso aqui que eu tenho que fazer hoje. Amanhã está nas tuas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor já escreveu o meu amanhã. Então, depende do que acontecer, se eu vou ou não pagar conta, se a cura ou não vai vir, está nas tuas mãos. O Senhor já escreveu o meu nome, a minha história. Então, os próximos passos é viver igual uma criança. Amar o pai, ter um relacionamento com o pai. Esse, eu acho que por isso que nós nascemos, para adorar Ele. Então, é isso. A visão de águia é ter realmente a certeza no nosso coração. Gente. E essa certeza, essa fé, é algo que me impressiona, porque a partir disso, ainda estando no processo, né, eles criaram uma empresa, poderia dizer muito mais do que uma empresa, é um projeto de Deus realmente, para prestar consultoria, assessoria, para pessoas que têm propósito de vida, que sejam inovadores, empreendedores, né? Mas para fazer a diferença na vida de outras pessoas. São 2 anjos que vão multiplicar muitos anjos, assim como hoje é o Instituto Sarar. Então conta pra gente aí como nasceu ali, abrimos aspas para o futuro da sua empresa. Né? Então vocês são formados em quê? Agora entrando na parte mais profissional, né? E empresarial. Conta pra gente como é que nasceu aquilo que vocês estão fazendo hoje nessa área de consultoria, assessoria. Perfeito. Começando pelo nome, né? Benora. Benjamin significa filho da felicidade, né? É o nome filho da felicidade, é o nome bíblico. Sim. Isso. E Benjamin representa a estrutura, representa a base. E a Aurora, um novo começo, um novo amanhecer. Então a Benora é a base, é a estrutura de um novo começo, né? Estrutura de novos começos. E a logo da Benora são aspas, né? Então, aspas abertas, não tem fechamento. Ah, tá vendo? É importante explicar. Eu vi, abrimos aspas para o futuro da sua empresa, quer dizer, abre aspas, mas não fecha porque é uma empresa que não vai durar 1 ano, ela vai permanecer, né, de geração em geração, né, se ela estiver fundamentada na rocha que é Cristo. Exatamente isso. Não é isso? Então, tinha que falar para a turma lá das empresas que os avós construíram, os pais usufruíram e os netos lapidaram. Então, esse é porque os avós tinham um propósito, né? Os pais entenderam esse propósito, né? Os netos já foram estudar no exterior, etc., e foram gastar o dinheiro da herança. Então aí não tem como manter, não tem como continuar, né? Mas e em Joinville hoje, mas para chegar aqui vocês
fizeram um trajeto bem interessante. Conta um pouquinho por onde vocês passaram, o que fizeram, o que inventaram. Perfeito. A gente começou, né, o nosso caminho. Eu passei por algumas faculdades, mas não me formei em nada, né? Começava, ficava um tempo, parava. Passei por administração, por logística, por algumas áreas profissionais também. Já fui líder de algumas empresas, né? Trabalhei na parte administrativa, trabalhei com programação por muito tempo também, né? Na área de desenvolvimento. Por isso que o nosso braço hoje na Bendora de tecnologia é muito forte, né? E a gente passou por alguns países, né? Em Portugal a gente teve algumas experiências também profissionais lá, alguns desafios, né? Lá eu cheguei a trabalhar um mês num restaurante lá, tinha um probleminha no joelho, aí tinha o Benjamin também, até onde estava grávida. E nos Estados Unidos eu trabalhei muito na parte comercial, né? Trabalhei gerenciando a parte comercial de uma revenda de carros, de lá mesmo, americana, na parte de vendas. Mas com quantos anos você foi para os Estados Unidos? Tinha 18 com a cara e com a coragem? Com a cara e com a coragem. Tá, mas como é que faz para entrar? Você entrou lá... Fui como turista mesmo. Como turista. Aí chegou lá como turista e começou a trabalhar? Sim, comecei a trabalhar como Uber. Como Uber? Fazendo entrega de comida, Uber também. Pai, mas você falava bem inglês, já conseguia? Sim, já. Então, essa parte teve facilidade. Sim. Tá, mas como é que faz para ser Uber? Lá tem, então, aplicativo, tem sistema que você faz, tipo, como nós temos no Brasil hoje, que coloca o endereço... Mais tranquilo que aqui ainda, né? Não tem tanta burocracia, mas é mais tranquilo. Você se cadastra, envia a sua carteira de habilitação de lá, e depois de uma semana você já começa a trabalhar. Hoje já não é mais assim, eu sei que eu tenho alguns amigos lá, e já é mais difícil, né, de conseguir. Mas na época era bem tranquilo. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei primeiramente 6 meses... Depois eu voltei para o Brasil, fiquei 4 meses aqui, não consegui me adaptar de novo e voltei para lá. Aí fiquei mais 8 meses lá. 8 meses. Aí depois você voltou e quando nesse meio tempo você conheceu a Tawane, que vocês foram juntos para Portugal? Sim. Aí eu retornei para cá, depois de um ano aqui no Brasil, um ano e meio. Na pandemia, conheci a Tawane. Na pandemia a gente se conheceu, namorou. Na verdade foi um pouco antes de iniciar a pandemia. Isso, umas 2 semanas antes da pandemia a gente se conheceu. E aí a gente namorou acho que 3 meses, né? E em setembro a gente casou. Então, isso aí que é interessante porque nada acontece por acaso. Verdade. Tudo tem a mão de Deus. E onde vocês se conheceram e como se conheceram? Foi na igreja. Tenho 2 pontos de vista, né? Na igreja. Não foi no boteco da esquina, Com certeza não. nem no bailão da vida. Não. E foi engraçado que eu estava trabalhando numa empresa na época, só que eu estava meio assim, não vou dizer desviado, mas eu estava meio distante de Deus, né? Eu sempre tive uma vida muito intensa com Deus. E nessa época eu estava meio distante por conta do trabalho, correria. Eu pensei, cara, não posso mais viver assim. Eu vou sair dessa empresa e vou achar uma igreja para mim. Literalmente isso, vou achar uma igreja para mim ir e vou recomeçar. Saí da empresa, simplesmente larguei tudo e saí. E fui numa quinta-feira para a igreja. Aí eu tava caminhando pela rua e tinha uma igreja que eu queria ir já. Uma igreja mais pentecostal, mais carismática, que a gente fala, né? E eu queria ir lá, só que tava fechado no dia. Falei, vou continuar andando se eu achar outra igreja aberta. Era quinta-feira, geralmente tem essas igrejas abertas. E aí passando na frente de uma igreja, eu olhei assim e tinha um irmão na frente. Aí ele olhou pra mim assim, vamos entrar. Eu, me chamando, então eu vou, né, já que tava pedindo uma direção, e literalmente entrei na igreja que a Tawane congregava. Eu entrei ali, comecei a congregar, não tinha visto ela ainda, fiquei acho que 1 ou 2 semanas ali, indo ali sem ver ela, e aí teve a reunião dos jovens. Aí nessa reunião, ela chegou junto com o irmão dela, meio atrasado. Então foi amor à primeira vista. Praticamente, se é que existe isso, né, mas... Na verdade, Deus falava comigo assim, tu vai casar, Gustavo, mas eu não quero, Senhor, eu vou viver pra missão, vou... Eu também tinha esse mesmo pensamento. Você vai casar, tá bom, então eu vou aceitar isso. Aí nessa reunião, chegou ela com o irmão dela, eu já pensei, né, tá, beleza. Será que Deus já falou comigo, é ela que vai casar. Aí teve umas confusões que ela tinha uma aliança no dedo, será que ela tá noiva? De 15 anos. Entendi. E eu achava que o irmão dela era namorado, assim. Olha a confusão na cabeça. E Deus falou, não, é ela. Como é que pode? O senhor tá com o namorado aqui do lado, não tem como. O senhor tá errado, né? E aí os líderes de jovens perguntaram pra gente, né?
que a gente fazia, o que a gente gostava de fazer novas, né? na igreja e tudo mais. Eu falei, eu gosto de música, né? Toco violão também, eu canto, e gosto de missão. Quando eu falei missão, ela pega, olha pra trás assim. Foi algo muito rápido. espontâneo, assim, meu. O que foi isso? Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E Deus falou, né? Com ela que você vai casar, no primeiro dia. Incrível, mas olha os sinais de Deus. Agora eu começo a acreditar, sou meio que em algumas coisas igual a Tomé, só acredito Só vendo. Eu acredito nessa aurora já, né? Na aurora que vai ser realmente essa, aspas, que não fecha a continuidade de algo muito grande, que é um projeto de Deus. Agora falando desse projeto de Deus, então, que é a Benora Global, né, que a gente já entendeu que é uma parte de Benjamin e Aurora, mas e o global? Onde é que vocês querem chegar com isso? Qual é o objetivo, qual é o propósito Perfeito. desse trabalho? Com essas viagens nossas em linha para os Estados Unidos, a gente fez algumas amizades e hoje a gente já tem uma parceria global, né? A gente tem a Abeotech, que é do Abraham, ele é americano, mora lá em São Francisco, e ele tem um projeto da área de dados, de inteligência artificial, lá no Vale do Silício, né? Sim. E nós temos essa parceria com ele traz alguns clientes americanos para a gente e a gente tem essa consultoria na parte de dados quando a gente precisa aqui no Brasil também, né? É um dos motivos que a Benora tem um braço tecnológico muito forte para soluções mais complexas. Então, a gente tem esse parceiro, ele entrou como cliente, a gente fez o site dele, né? E hoje ele é nosso parceiro também, como se fosse um sócio, assim, que traz cliente pra gente e a gente, quando precisa de alguma solução dele, a gente pode contar com ele também. Então, ela já iniciou o global, né? A gente já tem parcerias e clientes lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso tem a ver com a inteligência artificial. Então, seriam essa parceria, sim. Novas tecnologias. Isso. Porque aí vocês trabalham hoje com tecnologia, com marketing. Né, com tudo que envolve mídias sociais. Isso. O nosso propósito é o crescimento da empresa, né? Abrimos aspas para o futuro da sua empresa. Então, o que é isso, né? Nosso foco, a nossa missão é o desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento de pessoas. Exatamente. Porque uma empresa é feita de pessoas. Certo? Nenhuma empresa tem sucesso nem prosperidade se não valorizar os seus colaboradores. Exato. Então, quando se entende isso, realmente a prosperidade vem, né, e a providência também não falha. Né? Patrões que são justos no sentido de que, né, eles dão valor àqueles que estão contribuindo para o sucesso da empresa. Muito legal. Então, desenvolvimento de pessoas. E como vocês fazem isso? Através de treinamentos, né? Primeiramente a gente entende o propósito e o cenário, né, da empresa. A gente faz uma análise assim, gratuita para entender qual que é o objetivo do empreendedor, o que ele realmente precisa e onde que ele quer chegar. E como que está esse empreendedor também. Porque o desafio que a gente tem encontrado hoje é que alguns empreendedores eles estão acomodados, não querem crescer realmente, não querem crescer. E outros não têm uma saúde emocional ou geralmente emocional e espiritual também, né? Então a gente sempre faz uma oração, né, para a empresa. Senhor, mostra pra gente, né, traz pra gente clientes que realmente queiram crescer e que o Senhor quer que cresçam com a gente, né? Porque quem que Deus quer levantar? A nossa empresa, ela levanta empresas. Então, antes de fazer um diagnóstico da empresa, vocês colocam em oração. Sim. Para que vocês entendam o que Deus quer de vocês com aquela empresa ou com aquelas pessoas. Na verdade, com aquelas pessoas, porque sim, são pessoas. A empresa é um CNPJ, né, mas que é feito de CPF. Né? As pessoas falam, né, a CNPJ não tem emoção, mas quem que está por trás do CNPJ? É um empreendedor. Se ele estiver mal emocionalmente, ele não vai conseguir fazer a empresa crescer. Ele precisa se consertar, se corrigir ou sair fora do negócio e contratar uma pessoa para ficar no lugar dele. Também é uma solução, né? Mas hoje existem muitos empreendedores que não estão bem emocionalmente, principalmente, né? E vocês trabalham, vocês têm hoje uma matriz em Joinville, no caso. Vocês estão sediados em Joinville, sim, mas trabalham para o mundo inteiro. Basta
fazer contato e hoje é bem tranquilo. Bem tranquilo. Né? Agora vamos entrar na questão do Instituto Sarar. Como é que vocês chegaram aqui? Porque pelo que eu estou vendo, a Aurora nem chegou ainda, é um projeto, né? Mas a Benora já existe, global. Aí vocês acabaram conhecendo um tal de Dr. Rafael Aparecido Damer Rocha, através de quem? Foi através da Denise Pimentel, né? Ela faz também conhecemos ela, vou dizer por acaso, mas eu sei que não foi por acaso, né? Foi não existe acaso, no plano de Deus, né? Nós é que achamos que existe coincidência, existe só deocidência. Verdade. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que ele fala Jesuscidência. 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 Cristo-descendência. Também, olha só. Isso vai assim da visão de cada um. Quando eu falo deocidência, justamente para mostrar que tudo vem de Deus. Tudo. Mesmo que a gente não entenda, ou que não aceite, ou que diga, por que comigo, Senhor? E quando Jesus disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Então Jesus entendeu que para ele resgatar a humanidade precisava passar pela cruz. Não é porque o pai dele era ruim, certo? Mas era o único jeito de vencer o inimigo. Né? E ali para isso é cumprindo a vontade de Deus. E muitas vezes a gente reclama da nossa cruz, quer que corte um pedaço, que está pesada, mas lá na frente vai faltar. Para fazer a travessia é como se fosse um rio num penhasco, um abismo, de um lado para o outro, a gente atravessa com a nossa cruz. E se faltar um pedaço, como é que faz para atravessar? Daqui para lá, da terra para o céu. O ser humano sempre quer algo fácil. Fácil, e porque não Jesus, existe. Ele falou que precisaríamos carregar a cruz. Porém, ele estaria juntos. E às Com vezes a gente certeza. esquece dessa parte. Todos os dias, até o fim dos tempos. E o Espírito Santo está aqui agora. Amém, com certeza. Por quê? Porque Jesus prometeu e ele não mente, certo? Mas para isso a gente tem que abrir o coração. Mas vamos adiante. Instituto Sarar, Denise, que eu nem sei quem é. Denise Pimentel, da Rodada de Negócios. Ela com certeza vai assistir, que ela está acompanhando tudo que a gente está fazendo aqui. Denise Pimentel. Sim. Rodada de negócio do quê? Da onde? Daqui de Joinville também. Mas é rodada de negócio de alguma entidade? De alguma... Não, ela que faz mesmo. Ela que faz rodada de negócio. Ela tem uma empresa? Sim, sim. A Rodada de Negócios. Rodada de negócio. Eu vou pesquisar isso. Eu vou colocar lá Denise Pimentel e rodada de negócio, eu vou gostar. Tá. E aí, como é que foi a história? Ela entrou em contato com a gente pra gente participar da Rodada de Negócios, né? Certo. Inicialmente ela mandou uma mensagem, achou a gente no Instagram, aí mandou mensagem no WhatsApp perguntando se a gente teria interesse em participar. Eu olhei assim, fiquei, será? Eu senti um negócio já. Senti um negócio que com certeza foi de Deus, né? Preciso ajudar ela. Até participo, mas eu quero ajudar ela. Aí eu mandei mensagem para Denise, posso te ligar? A gente ficou um tempão conversando, a gente tinha ido buscar o Benjamin na creche, e eu conversando com ela no celular. Então, Denise, eu quero participar, gostei do teu projeto, o trabalho que tu faz é maravilhoso, né? Um diamante, eu falei pra ela. Você é um diamante que você conecta pessoas, né? Você faz a parte de networking, que pra mim é muito difícil. Eu vou nos eventos, mas como que eu faço pra me conectar com as pessoas? Como eu gero valor, né? Entrego valor para as pessoas e me conecto com elas? E você tem isso, você faz isso com facilidade. E ela faz esse evento justamente para isso, para criar conexão, né? Gerar conexão. Só que eu vi que ela tinha muita oportunidade para crescer, para divulgar o trabalho dela, né? Para mostrar isso para o mundo, que é o que a gente faz. A gente mostra o trabalho de pessoas maravilhosas para o mundo, que já tem um ótimo produto, já prestam um ótimo serviço, mas as pessoas às vezes não conhecem, né? Porque não tem um bom marketing. E eu fiz a proposta para ela, vou participar, vou pagar e eu quero ajudar ativamente. Então, quero fazer a cobertura, oferecer algumas coisas para ela. E a gente se conectou. Beleza, vamos conversar então. Aí nessas conversas ela apresentou apresentou o Dr. Rafael pra gente, né? Todo o projeto do Instituto Sarar pra gente. A gente se apaixonou quando ela falou. E eu falei, Denise, apresenta a gente pra ele lá, vou apresentar vocês. Né? Acho que vocês podem ajudar ele também, vocês têm interesse em se voluntariar lá. Eu falei, com certeza, apresenta a gente que a gente vai lá, a gente conversa. E aí foi assim que aconteceu a nossa primeira reunião. Foi a Denise que conectou a gente. Isso faz quanto tempo? Uma semana. Uma semana. Pra vocês entenderem como Deus age. Uhum. Né? Eu conheço o Dr. Rafael há
um mês, Olha só, mais, um mês, certo? Mas parece que fazem anos. Sim. Mesmo Por sentimento. quê? Porque é algo que já está preparado por Deus, como você falou antes. Está nos planos de Deus, só que a gente ainda não sabe, né? Assim como a terra e o céu, a divisão é uma cortina, né? Não tem como saber o que tem do outro lado, porque a gente não foi lá ainda, mas ele está lá nos esperando. Aqui é só uma passagem. E quantas pessoas a gente quer levar junto para esse lugar, para esse estado de vida, para essa realidade de céu, né? Para a gente realmente estar com aquele que nos criou eternamente. Quantos anos a gente vai viver? 100? Quem vive isso, né? Tem uma senhora no lar de idosos, um beijo, dona Dulce. Ela fez 102 anos, né? Aí eu já fui nos últimos 2 aniversários, né? Aí eu disse, dona Dulce, posso vir ano que vem novamente? Se você estiver vivo. E ela vai fazer 103 anos e eu Olha só. 103. Então, entendeu? A visão da mulher. Por quê? Porque é ilúcida com 102 anos. Então, por que eu estou falando isso? Se vai viver 10 ou 100, o importante é como viveu. Então, como é que a gente está vivendo? Né? Nós estamos realmente cumprindo a nossa missão? Nós estamos fazendo a diferença na vida de alguém? Né? Ou nós estamos só acordando para pagar conta, boleto? Pagar conta, boleto e... Esse é um círculo. Se a gente não sair dessa rotina de pensar, não, eu não vivi para sobreviver. Não é esse o intuito de eu ter vindo para este mundo. Não é isso. Porque isso é contínuo. Eu acho que teve um momento que nós conversamos que eu queria mostrar para os jovens que viver essa loucura que eles estão vivendo não é nada comparado ao viver juntamente com Cristo. Porque é literalmente você precisar pagar a conta no outro dia, tal horário, você não ter de onde tirar, e perto do horário, Deus abrir uma porta e te abençoar. Isso é viver a loucura. Na providência. Na providência. Então, isso é viver aquilo que Deus já deixou escrito para a tua vida. Não é você acordar, trabalhar, ir na igreja, escutar a palavra, não viver a palavra, e lá pagar a conta. É você pensar, a conta está sendo paga do meu suor. E não porque foi Deus que abriu as portas para você trabalhar, te abençoou, entregou aquele dinheiro em suas mãos, você dá graça, você entrega para Ele a parte dele, e então você simplesmente paga aquilo que você tem que pagar, enfim. Você realmente viver o bom de Deus, ser algo leve, não, meu Deus, não dormir em paz. Isso não é viver, isso é sobreviver. E não é isso que Deus quer para nós. E a colocação de Jesus que vem assim bem forte no meu coração é essa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Exatamente. E o que a gente está buscando em primeiro lugar? É acordar cedo, trabalhar e pagar a conta. Então mudar esse paradigma, mudar esse sentido de vida. E o sarar? O que vocês têm em mente para fazer a diferença no Instituto Sarar? Vocês estão vindo com uma proposta de voluntariado nessa questão da identidade visual, na questão de site, de mídias, só para a gente entender para o nosso público do podcast 2 ou mais. E agora? E agora, Tomé? Agora, o que eu posso dizer? De começo, quando ele apresentou esse projeto, a gente sentiu que realmente era uma semente que já estava plantada no nosso coração. Então o Dr. Rafael simplesmente colocou uma gotinha de água para que ela possa vir forte. Então Deus, ele está dando muitas estratégias para nós em relação ao Instituto Sarar. A gente sabe hoje que o Instituto precisa. Então realmente também é um diferencial da Benora, é entender o que é preciso para entregar para as pessoas certas. Então hoje a gente tem toda uma estratégia vinda de Deus, mostrando pra gente em cada conversa, em cada reunião, Deus vai mostrando pra gente, não, até no site, não, faz assim, vamos dar a ideia assim. Então a gente sabe que não é algo carnal, algo que vem do nosso entendimento. Porque o sarar não é algo pro homem, digamos assim, é algo que é um projeto de Deus. É um projeto de Deus.
Então, tudo é baseado na vontade dele. Desde o site, desde o atendimento, um roteiro feito para prospecção, para poder mostrar para o mundo o Instituto Sarar, o projeto, que não é algo para atender as pessoas com nenhum intuito de ganhar em cima, é realmente mostrar o projeto de Deus. E o atender as pessoas, eu acredito que tem um mais profundo ainda, que é salvar almas, né? Salvar almas. Porque a pessoa pode ser atendida aqui, ela pode ser curada fisicamente, né? Pelo Dr. Rafael, pelas as mãos dos doutores aqui, mas se não for curado na alma, se não for salvo, se não for perdoado pelos pecados, o que vai adiantar, né? E o nome do Instituto já diz, você que está agora nos assistindo, né? Até eu estava colocando antes no quadro para eles entenderem que sarar não é só de curar, mas é justamente o Instituto São Rafael Arcanjo, que é o anjo da cura, é o arcanjo, né, enviado por Deus, naquela passagem de Tobias e Tobit, que a cura estava justamente no peixe, na guerra do peixe que curou a visão. Né? Então, e nós precisamos ser curados para poder curar. Exatamente. E é o que Deus está fazendo conosco agora. Estou falando de mim, a partir, aí veio para mim a experiência que você colocou há pouco do seu pai, e eu estou vivendo isso com o meu pai. Porque o meu pai tem 84 anos, ele mora na Barra do Sul, ele estava com uma depressão profunda, né, e sem motivo aparente, mas na conversa a gente foi descobrindo o motivo, né, no sentido de precisar um perdão verdadeiro dos filhos, porque a minha mãe faleceu com 56 anos de câncer no fígado, cirrose hepática. Se tivesse na época o Instituto Sarar, talvez ela estivesse viva, porque demorou tanto para o diagnóstico, quando foi ver, já estava com metástase, em 4 meses ela estava morta. E a minha mãe, ela teve muito desgosto com meu pai, porque meu pai bebeu por 25 anos, de cair na sarjeta, de chegar em casa e quebrar tudo, de bater nela, de querer bater na gente, e ela protegia, escondia, etc. Mas não é que meu pai fosse uma pessoa ruim. A bebida faz isso com a pessoa, tanto que tem uma frase em latim que diz: se vis com ébrio, ledit absentem, significa, se brigas com um bêbado, ofendes um ausente porque ele não está ali. E muito mais a questão genética, e a gente não sabia lidar com ele. Vamos supor, quando ele chegava bêbado, havia uma confrontação de novo, Zé, por que assim? E onde é que tu vai chegar desse jeito? Tu não presta mesmo, tu não vale nada. Chegava no outro dia, ele só chorava, ele nem lembrava do que ele tinha feito. Entende? E aí pedia perdão, mas não estava nele, não era juízo dele. Né? Então, o meu pai só mudou e se converteu e parou de beber quando ele se sentiu amado mesmo do jeito que ele chegava. Nossa. De acolher, de perguntar se ele estava com fome, de dar banho. Aí naquilo que você falou do seu pai, eu estou vivendo essa experiência de um perdão profundo, mas de falar com meu pai. Não só, né, mas eu já perdoei, mas se a ferida estiver ali ainda e você não mexer, mesmo que tenha que usar aquele mertiolate que arde, né? Só que a mãe passava o mertiolate e soprava, então só dizia, se fizer arte, vai ter mertiolate, né? Mas aí a gente já sabia que ia passar mertiolate, mas ela soprava depois, independente da arte. Então a realidade de nós percebermos, eu falo por mim agora, que também não estou muito tempo no Instituto Sarar, mas já me sinto pertencente dessa história, dessa família, que Deus está nos curando, e você também que está nos ouvindo, não é por acaso, é para que esse vídeo chegue em você, né, que esse podcast ele possa tocar no seu coração, para que você se abra ao Espírito Santo, para que entre naqueles pontos onde precisam ser curados, e seja um exército de São Rafael, que seja para a cura de muitas pessoas. Nós somos de no mínimo 1000 anjos. O número 1 estava aqui hoje, que é o seu Ercílio lá de Tramandaí, no Rio Grande do Sul.
e vai ter anjos no mundo inteiro. Então, e Jesus nunca cura multidões, ele cura pessoas. Ele nunca fez curas coletivas. Ele não disse a todo mundo que sente alguma coisa, qualquer coisa, eu posso, eu quero, né? Não, ele sempre perguntou: o que queres que eu te faça? Que eu seja curado, Senhor. Ele era cego, era mais que óbvio que ele queria voltar a enxergar. Mas Jesus nunca invadiu. O que queres que eu faça? Que eu seja curado, Senhor. E tu acreditas que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, eu acredito. Então, o start é da fé. Então, depende da fé de cada um de nós. E de a gente se abrir a essa ação do Espírito Santo, se a gente acredita que o projeto é de Deus. Então, diante disso, ele está trabalhando em todos nós, começando pelo Dr. Rafael Aparecido Damer Rocha, que é, né, o protagonista disso tudo, né, que diria assim, maluco, beleza? Mas somos malucos de Deus. Certo? E hoje o que Jesus espera de nós é isso, sabe? Porque se ele voltasse agora, não sei quem o aceitaria. Nós com certeza, porque estaríamos indo atrás dele mesmo que não tivesse onde dormir. Quais as suas considerações finais? Eu falei mais do que os entrevistados agora, mas se agregou alguma coisa, se não tem o delete lá. Tchum! Né? Digam aquilo que está no coração, não escondam até o próximo podcast. O que eu vou dizer? Realmente agregou, sim, né, tudo que nós ouvimos aqui e que nós estamos fazendo no Instituto. O Instituto, por mais que nós estamos ajudando também, é algo que nós conversamos em casa, a gente coloca em pauta algumas coisas, estratégias que Deus nos traz e a gente pensa, poxa, na nossa vida, essa estratégia reflete aqui também. Vamos colocar em prática primeiro na nossa vida. Agora a gente bota na empresa. Então, Deus ele dá pra gente, mas a gente precisa viver também. É algo que antes de você falar, eu prego muito isso. Não tem como eu posso sim dar um abraço, um conforto, mas eu não vou conseguir falar de algo que eu não passei. Então a gente primeiro passa. A gente vê que dá sim resultado. Então a gente coloca na empresa. Então nada do que a gente fala não é algo que a gente não viveu. Literalmente isso. E finalizando com a pergunta, a última pergunta que a gente está fazendo, nossas ideias para o Instituto, né? Hoje a gente comentou ali no grupo, usar todas as estratégias, todas literalmente, né? Quanto mais, melhor. Por exemplo, né? Networking, que entra a Denise, por exemplo, da rodada de negócio. É uma coisa que traz para o Instituto, né? Traz uma visibilidade, eventos. A gente gosta muito de correr, então corridas, né? Voltada para então tudo que a gente puder usar, que tiver nas nossas mãos, que a gente possa fazer, né? Divulgação, que é o marketing que a gente já faz, né? Na parte das redes sociais, o site que a gente está finalizando ali já está praticamente finalizado. Então, são coisas que vão entrando como estratégias que a pessoa pesquisou no Google lá, Instituto, vai aparecer, né? Redes sociais, uma hora vai aparecer um Reels lá para a pessoa que vai ter o coração tocado e vai ajudar, às vezes vai precisar da ajuda do Instituto também. E são estratégias que Deus coloca na nossa mão. E a pessoa que vem aqui, ela é tocada pelas mãos do Dr. Rafael e também é tocada pelo Espírito Santo, né? É uma cirurgia dupla. Então, isso é legal, né? Saber que a pessoa ela vai ser tocada de uma forma espiritual também. E a pessoa vem com a intenção de curar o corpo. O corpo. E aí a cura é completa, porque a ideia é que também chegue na alma. E é a cura que Deus quer, da alma. Porque o resto é casca. Se for da vontade dele, mas se precisar, eu já estou consciente quanto a isso, se eu precisar sofrer para entrar no céu, sabe? Como Jesus disse, precisar arrancar um olho, cortar um braço, melhor entrar no céu sem uma das partes do corpo do que ir para o inferno. Assim então, seja. Automaticamente tem que ter essa dimensão espiritual, né, figurativa. Então, Dr. Rafael Damer Rocha. E você pega a pizza, vocês acabam. Então tá bom, aqui é tudo muito espontâneo, tranquilo. Eu não posso deixar de passar essa frase. Literalmente, em tudo. Ele não deixou nenhuma vírgula, nada. Em tudo dai
graças. Em tudo dai graças. Uhum. Fiquei muito feliz, sabe, de conversar com vocês e eu cada dia aprendo. Era para estar aqui ontem, mas não pude estar, então acabei vindo hoje. Tinha algumas situações de família para resolver e não pude ontem, mas era para estar aqui com vocês. Uhum. A gente foi Nós não convidado, estaríamos ontem, né? nós não Ontem, estaríamos já. ontem. Então, quando a gente recebeu o convite do Dr. Rafael ali, vocês podem ficar, a gente não consegue, a gente já tem um compromisso. E a gente ficou aquilo na cabeça. E indo embora, a gente, não vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, conseguem vir? Falei, era pra gente participar. Com certeza. Né? E assim, ó, eu tenho 63 anos, né? Se somar as duas idades de vocês, chega junto ali, mais ou menos, né? Mas eu sinto no meu coração realmente que vocês já são filhos do meu coração, se assim permitirem, porque nós precisamos realmente fazer esse exército de anjos para fazer a diferença na vida do Instituto e das pessoas que vão estar aqui. Então vamos imaginar que de cada 10 pessoas, 7, 8 vão precisar ser atendidas gratuitamente. Então nós precisamos criar uma grande rede de solidariedade. Você agora que está nos ouvindo também já tem esse convite, né, para ser um anjo do Instituto, né? E você antes, Tawane, fez muito legal ali com o nosso anjo número 1, né, que é o seu Ercílio lá do Rio Grande do Sul, Tramandaí. Então faça esse convite agora para esse anjo que está nos vendo do outro lado. Ai, No podcast 2 ou mais, porque é esse anjo que está nos vendo agora que vai fazer a diferença. Show. Não sei pra que câmera eu preciso olhar, mas vou olhar diretamente para você que sente que precisa fazer algo a mais, mas como Deus só tem tão pouco, exatamente aí. Com apenas R$5, você já consegue nos ajudar, né, o Instituto Sarar a conseguir salvar vidas, né, pessoas que realmente precisam dessa ajuda. Então, se você está assistindo e você realmente sente no seu coração, eu não sei aonde vai estar o link para você poder acessar, mas entre no site do Instituto Sarar, do Dr. Rafael. Lá você vai ter todo o acesso, todo um atendimento diretamente com o Dr. Rafael, para que você possa tirar suas dúvidas em como você pode ajudar, tá? E consecutivamente te convido também a compartilhar, né, o site ali com pessoas que também consigam ajudar a gente a alcançar mais, né, realmente jogar essa rede no mar e pescar uma quantidade muito grande de almas, né. Exatamente isso. E depois na edição também vai aparecer o link ali, como doar, etc, tudo mais. E de outro lado, que agora é uma grande rede de parcerias, certo? E a Benora Global é um dos parceiros que faz parte, Que honra, né? fazer parte Que faz parte desse projeto. Uma pontuação para que a Tawane falou ali, que você que é empresário também, e você sente no seu coração de ajudar, quem for doador do Instituto vai receber um desconto da Benora caso tenha interesse em algum serviço da Benora. Então já fica o convite para os empresários que acompanham a gente ali também, para que tenha esse incentivo, né, de realmente estar ajudando o Instituto e poder ter um desconto no nosso serviço. E como é que faz para encontrar vocês? A Benora Global através de que mídia social, Instagram? todos eles. A gente tá em tudo, né? A gente tem que colocar em prática aquilo que a gente vende. Então a gente está no Instagram, @benora.global, e no site também, benora.com.br. Então, e o atendimento é ágil, é rápido? Rápido. É isso que nós vamos ver na prática depois, né? Então, você que está nos assistindo agora, né, tire as suas conclusões daquilo tudo que nós falamos, refletimos, mas para mim o que mais tocou nesse podcast 2 ou mais, né, foi a colocação da Tawane quando, né, ela disse justamente que ela estava com uma aliança de 15 anos, estava com o irmão
lá naquela igreja, mas quando chegou, né, o seu príncipe encantado falando de missão, é isso que tocou forte no seu coração. É isso que eu quero para mim também, não é isso? Exatamente. Eu quero, né, estar na missão de um projeto de Deus. Exato. Então, o que uniu vocês, na verdade, né, foi esse projeto de Deus, da missão que vocês têm nessa terra, de levar muitas pessoas para o céu. Deus não une pessoas, né? Deus une propósito. Começando pela sua família. Tá, mas agora, depois vai ser editado, o doutor Rafael, ele coloca o que ele achar que deve, mas a minha curiosidade pessoal de bastidores, e para quando é o projeto da Aurora? Ah, meu Deus! Eu não imaginei que fosse essa pergunta. Curioso. Sou curioso porque falta uma pessoa aqui para completar esse nome na prática. Benora, o Benjamin já tem, e a Aurora, como é que é isso? Não Se é que pode pode falar. É a mesma coisa pro Benjamin, né? Nós seguimos digamos assim, a mesma resposta de prova. Deus primeiro deu uma prova, 3 anos tentando. Não quero que vocês tentem, quero que vocês confiem e no momento certo eu vou entregar o Benjamin para vocês. Então, esse é o momento de confiar, ao ponto de eu não tomar nenhum anticoncepcional, nada. Não estou tomando nada, desde quando o Benjamin nasceu. E dentro de 2 anos, a Aurora não veio. Então, quando for vir, é o momento em que Deus já destinou para ela. É nesse tempo que eu quero que a Aurora nasça. Ele tenho certeza que ele tem projeto para ela lá na frente também. Então, é nesse momento que ela vai nascer, porque eu tenho isso aqui para entregar para ela, que ela precisa estar pronta neste momento. Então, Tá, mas isso não gera para vocês nenhuma ansiedade, nenhuma curiosidade, nenhuma preocupação? Vocês ficam totalmente em paz com isso? sim, porque a gente já passou por tantas provas de aprender a... Fica tranquilos, eu que estou Confiar. cuidando. É viver realmente como eu sempre falo. Olha pro Benjamin. Ele tá lá brincando. Ele não tá com nenhuma preocupação que ele precisa pagar a luz, que ele precisa pagar água, que ele toma banho, que ele precisa comer. Ele simplesmente tá vivendo aquele momento. Ele para, ele brinca com a gente, ele para, ele come, ele sente a textura da comida, ele brinca com os amigos, ele entende que é a hora de dormir, que é a hora de escovar os dentes. Então ele vive realmente há tempo para todas as coisas. Ele vive realmente, por isso que Deus fala pra gente realmente ser como criança. É isso. É você viver este momento. Presente. O presente. O amanhã tá na mão de Deus. Se amanhã a Aurora vai vir, amém. É claro que ao mesmo tempo nós estamos aguardando ela. Então, quando realmente vir, a gente tem a certeza. Foi esse momento, Certo. o momento certo dela vir. Muito lindo isso. Eu espero assim que a Aurora venha o quanto antes, porque eu sou muito, como diria, ansioso no sentido de ver a profecia se concretizando, entende? Mas é no tempo de Deus. E vivendo, né, claro que não só o esperar em Deus, mas o esperançar, que é vocês hoje fazendo a sua parte. Exatamente. Em tudo aquilo que vocês estão realizando. Eu diria que outro ponto que me tocou também é o fato de que antes de fazer um diagnóstico de uma empresa ou de uma necessidade de um cliente, vocês colocam primeiro isso em oração. Como funcionaria esse colocar em oração? Nossa, na verdade, é uma nossa rotina, né? A gente ora, pede para Deus dos nossos clientes. Até a gente tem um cliente lá no Paraná, que é o Alessandro, da Grow Empresas, e eu falei para ele, cara, a gente pediu para Deus pessoas que Deus quer levantar, que Deus tem um propósito, né? Ele falou, que legal, Gustavo, eu não sabia que vocês eram cristãos, mas que bom, eu também sou cristão. E assim, a gente entende o mover de Deus, né? Ele apareceu do nada, eu não sei se... Até hoje nem perguntei pra ele como que ele achou a nossa rede social, mas eu vi que ele viu um story nosso, eu acho, no Instagram, e achou a gente do nada. Assim, acredito que não foi nenhuma indicação. A gente começou a conversar ali, e a gente entendeu realmente que Deus tem um propósito nisso, né? Então todos os dias a gente ora, a gente pede, Senhor, manda clientes, pessoas que o Senhor quer levantar, que o Senhor quer que cresça, né? Pessoas que o Senhor quer mexer de alguma forma, talvez tirar da zona de conforto, né? Colocar numa zona de pressão ali, Deus faz isso com a gente também,
pra gente, às vezes, ficar mais atento à voz dele, né? E vocês atendem pequenas empresas, médias, grandes? Existe alguma empresa específica, algum ramo ou todos os ramos? Nós somos bem generalistas, nós preferimos trabalhar com exclusividade, porque nós estamos em alguns eventos, né? A rodada é um evento que a gente vai participar também, e a gente gosta disso porque a gente pode indicar, por exemplo, o Dr. Rafael é médico, então ele é médico intervencionista. Eu tenho só ele como exclusividade, então se eu tenho alguém que precisa, eu indico ele. Porque ele é meu cliente, eu sei como ele trabalha, eu confio nele, sei que ele tem um propósito. Então a gente cria essa rede de networking onde a gente indica as pessoas que a gente confia realmente, né? Não posso indicar qualquer pessoa. É uma rede de confiança, então, exatamente. Mútua, né? A pessoa que é nosso cliente, ela sabe que ela vai ser indicada para alguém que também é nosso cliente e a gente tem essa conexão, né? E então, pelo que eu percebo, pode ser qualquer negócio, mesmo Qualquer negócio. de uma MEI, mesmo né, de um projeto que eu tenho e eu quero a bênção de Deus, então não custa ter um diagnóstico, uma anamnese, não é isso? Da Benora Global, porque aí eu não corro o risco né, de fechar em menos de 2 anos. Perfeito. Porque não era um projeto de Deus. Sim, e o nosso único requisito é: você quer crescer? Quero, então vamos juntos. Agora, não pode ser acomodado, né? Porque crescer dói. Essa é a verdade. Crescer dói, machuca, mas você consegue passar. Vocês vão ter muitos clientes, mas seletivos, mas selecionados por Deus. Amém. Então, é Deus que vai colocar as pessoas certas no caminho de vocês. Então descansem nele, porque ele é pai, ele cuida. Então os clientes que virão amanhã é ele que vai enviar. Amém. Porque Deus já está preparando o coração dessas pessoas para buscar vocês, que muitas vezes você não sabe nem de onde. É bom começar a perguntar: mas a indicação de quem? Como é que você descobriu a gente? Aí você vai surpreender cada vez mais, né, nos planos de Deus. É isso, então. Temos mais alguma coisa? Porque já fomos bem longe, né? Ainda bem que não tem horário nem para começar nem para terminar, e depois tudo vai ser editado. Perfeito. E então vai sair para o público aquilo que, né, o Espírito Santo quiser, e o Dr. Rafael também deu o start ali, o comando. Beleza, gente? Um abraço, então. Podcast 2 ou mais, hoje com a presença da Benora Global, Benjamin e Aurora, que são justamente, né, filhos de quem? Da Tawane e do Gustavo. E aqui, Instituto Sarar, São Rafael Arcanjo, que nasceu do coração de um anjo chamado Rafael Dami Rocha, que não por acaso, mas é um médico que cura não só o corpo, como também a alma, se a pessoa abrir o coração. Amém? Amém.